Olá pessoal, este é mais um giro semanal do nosso Gazeta do Mundo. Nele você vai ouvir notícias importantes do que aconteceu na semana e que foi pouco ou nada abordado pela mídia brasileira. Vamos lá! As tensões entre a Índia e o Paquistão estão gerando temores de uma real guerra entre os dois países. Após a ação terrorista na porção da região fronteiriça da Caxemira, administrada pela Índia, que causou 26 mortos, a Índia acusou seu vizinho, o Paquistão, de ter conexão com o ataque. Em resposta, o governo indiano realizou uma demonstração de poder de fogo, lançando mísseis antiaéreos a partir de uma de suas fragatas. Reduziu seu nível de relações diplomáticas com o Paquistão, fechou parte da fronteira terrestre, suspendeu a emissão de vistos para cidadãos paquistaneses, assim como congelou o Tratado de Águas Indo, pelo qual os países compartilham a água do rio Indo. O governo indiano promete manter medidas retaliatórias enquanto o Paquistão não cortar seus supostos laços com grupos terroristas. Por sua vez, o Paquistão negou qualquer envolvimento com o ataque. Em resposta, ele rompeu alguns acordos bilaterais com o país vizinho, inclusive proibindo o trânsito de aviões de companhias aéreas indianas pelo seu espaço aéreo. O comércio foi paralisado, assim como o trânsito pelo seu território de mercadorias envolvendo países terceiros indo e saindo da Índia. Vistos também foram anulados a cidadãos indianos. Islamabad acusa o país vizinho de se preparar para uma guerra total e diz que está preparado para tal evento. Tanto o Paquistão quanto a Índia possuem armas nucleares. A região da Caxemira protagoniza uma disputa entre os dois países há tempos. Os chefes da defesa de vários países europeus da OTAN têm debatido o envio de forças para a Ucrânia como parte de uma auto-intitulada coalizão dos dispostos. A ideia, liderada pela França e pelo Reino Unido, foi proposta como um meio de fornecer a Kiev garantias de segurança no caso de um cessar-fogo com a Rússia. Moscou rejeitou totalmente a ideia de tropas do bloco militar, liderado pelos Estados Unidos, serem enviadas para a Ucrânia sob qualquer pretexto. De acordo com The Times, o plano entre o Reino Unido e a França foi revertido durante as negociações na capital britânica na quarta-feira 23. No entanto, uma fonte da defesa disse ao jornal que o Reino Unido não está preparado para abandonar totalmente os planos de ter tropas na Ucrânia. Algumas autoridades europeias entendem que Moscou jamais toleraria o envio de uma força militar de membros da OTAN para a Ucrânia. A Rússia advertiu que considerará essa presença de tropas como um destacamento da OTAN, sob o disfarce de forças de paz ou não, e a tratará como um alvo militar válido. Moscou tem afirmado repetidamente que a expansão da OTAN para o leste e as aspirações de Kiev de se juntar ao bloco militar estão entre as causas fundamentais do conflito na Ucrânia. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam se esforçando para chegar a um acordo de paz. Ao longo da semana, a Ucrânia deu sinais distintos sobre aceitar ou não conceder oficialmente territórios para a Rússia. O presidente norte-americano Donald Trump disse na quinta-feira 24 que a Rússia em si já fez uma grande concessão em abandonar o plano de integrar a Ucrânia totalmente ao território russo. Dias atrás, Washington havia, através de negociações na Europa, enviado uma proposta para Kiev de reconhecer a soberania russa na península da Crimeia. Em resposta, Zelensky afirmou que tal reconhecimento seria ilegal por ferir a Constituição da Ucrânia. Depois disso, Trump afirmou que era mais fácil negociar com Putin do que com Zelensky. Trump também se negou a responder se enviaria à Ucrânia mais mísseis do sistema de defesa antiaérea Patriot após Zelensky pedir mais munição. A imprensa, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, reportou que a Ucrânia estava considerando a proposta de Trump. Em declaração à BBC, o atual prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, inclusive disse que o reconhecimento temporário de territórios como russos talvez seja uma opção possível para acabar com o conflito armado. Todavia, a Rússia insiste no reconhecimento permanente como condição para a paz. A Ucrânia se prepara para o que seria seu pior cenário no contexto do conflito com a Rússia. De acordo com o jornal alemão Bild,
Citando fontes em Kiev, o que o círculo de Zelensky mais teme é o total fim do apoio dado pelos Estados Unidos. Enquanto Kiev considera inaceitável a pressão dos Estados Unidos para ceder territórios oficialmente à Rússia, perder o apoio norte-americano seria perigoso demais. Ainda mais no cenário atual de maior desânimo sobre apoio dado à Ucrânia na Europa. Um exemplo disso foi uma declaração feita pelo presidente polonês Andrzej Duda de que a Ucrânia terá que fazer concessões para uma paz com a Rússia. Esta seria a primeira vez que a Polônia afirma que o país vizinho terá que ceder em troca da paz. Embora Duda não tenha especificado qual tipo de concessão Kiev deveria fazer, pressupõe-se que se trata do assunto territorial, já que ele foi o mais comentado nesta semana no círculo político internacional em torno da crise na Ucrânia. O presidente da Câmara dos Deputados dos Países Baixos, Martin Bosma, questionou a integridade territorial da Bélgica, aproveitando-se da diversidade linguística e cultural do país europeu, noticiou a jornalista do NRC, Petra de Koning. O legislador nacionalista do Partido da Liberdade, conhecido pela sigla PVV, participou de um jantar para um grupo de parlamentares com o embaixador francês François Alabrune no início de fevereiro deste ano, onde surpreendeu os presentes ao afirmar que os Países Baixos querem que a região belga de Flanders se una a eles. Bosma também disse que a região da Valônia poderia se tornar francesa e que a reorganização territorial encontra apoio de parlamentares holandeses, segundo a jornalista. Com exceção da região de Bruxelas, a Bélgica é dividida em duas comunidades com territórios semelhantes, Flanders ao norte e a Valônia ao sul, cujos idiomas são marcadamente diferentes, a primeira com predominância do holandês e a segunda com uma grande maioria de língua francesa. Essa divisão linguística corresponde a diferenças históricas e culturais que persistem até hoje, de modo que alguns partidos políticos defendem a separação das regiões em dois estados independentes. A China lançou com sucesso a nave espacial tripulada Shenzhou 20 para a Estação Espacial Tiangong na quinta-feira 24, a partir do centro de lançamento de satélites de Jiuquan, no noroeste do país. As imagens mostram a preparação antes do lançamento, com os cidadãos se reunindo para observar o envio. A equipe da missão na Estação Espacial Tiangong pode ser vista comemorando em sua cabine. A Shenzhou 20 se separou de seu foguete propulsor e voou para a órbita pretendida cerca de 20 minutos após o lançamento. Esse lançamento coincidiu com o 10º Dia Espacial Anual da China, que é comemorado em 24 de abril desde 2016, para celebrar o lançamento do satélite Dongfang 1 em 24 de abril de 1970. Os membros da tripulação da Shenzhou 20 começarão sua missão de 6 meses a bordo da Estação Espacial Tiangong, um passo importante no avanço da presença chinesa no espaço. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, assinou um memorando que revê a lista de condições médicas exigidas para tornar um indivíduo elegível para servir nas Forças Armadas norte-americanas. Segundo o secretário, um alto padrão será exigido para o serviço militar, padrão que, segundo ele, tinha sido rebaixado durante o governo de Joe Biden. Segundo ele, devido à falta de recrutas, o governo Biden acabou permitindo que pessoas que nunca deveriam ser admitidas ao serviço militar o fossem. Espera-se que os requisitos agora sejam mais exigentes sobre a forma física e mental dos novos soldados. Atualmente, a política de Hegseth tem causado confrontações entre ele e militares de alto escalão dentro do Pentágono. De acordo com The Wall Street Journal, um dos motivos das discussões calorosas internas seriam vazamentos de informações sigilosas perpetrados por militares à imprensa. Hegseth teria ameaçado levar altos oficiais para um teste de polígrafo para saber se estes estão mentindo ou não quando negam que estão vazando informações para a imprensa. Em outro escândalo recente, reportado pelo MSNBC, o exército norte-americano suspendeu uma comandante de uma base de treinamento em Wisconsin depois que retratos do presidente Donald Trump e do secretário de Defesa Pete Hegseth foram virados para a parede.
A coronel Sheila Baez Ramírez, a primeira comandante mulher em Fort McCoy, foi suspensa na semana passada após o incidente, de acordo com uma declaração da reserva do Exército dos Estados Unidos e do comandante sênior da base. A declaração observou que Baez Ramírez foi suspensa por razões administrativas e não por má conduta. A declaração não incluiu mais informações, exceto que a investigação sobre o que chamou de incidente do quadro de líderes estava sendo revisada e que Baez Ramírez não ordenou ou apoiou a remoção dos retratos. A economia da Califórnia ultrapassou a do Japão, a tornando a quarta maior economia do mundo, anunciou o governador Gavin Newsom na quinta-feira 24. O PIB nominal do estado atingiu 4,1 trilhões de dólares, de acordo com dados do Fundo Monetário Internacional e do Escritório de Análise Econômica dos Estados Unidos, superando o PIB nominal de 4,02 trilhões do Japão. A Califórnia agora está atrás dos Estados Unidos, que possui 29,18 trilhões de dólares como PIB, da China, com 18,74 trilhões de dólares, e da Alemanha, com 4,65 trilhões de dólares. Juntamente com as capitais dos setores de tecnologia e entretenimento, o estado, que tem uma população de quase 40 milhões de pessoas, é o centro da produção industrial dos Estados Unidos e o maior produtor agrícola do país. Na semana passada, a Califórnia se tornou o primeiro estado a processar o governo federal em relação às políticas tarifárias de Donald Trump e argumentou que as ações do presidente são ilegais e que a Constituição concede explicitamente ao Congresso o poder de impor tarifas. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.